Então, vamos lá. Começou. Nós temos essa aula ao vivo aqui, para quem já concluiu a unidade 2. Aqui nós vamos fazer um resumão, ou quem sabe para quem está querendo fazer um estudo mais intensivo, aqui nós vamos dar uma geral da unidade 2, vamos passar mais rápido, é claro, né? Porque lá no curso eu explico tintim por tintim todos os detalhes, mas aqui nós vamos passar mais rápido. Então vamos lá. A unidade 2 é bem tranquila. O que ela tem, acho que de mais difícil, digamos assim, são os objetos. Tem muitas palavras que são o vocabulário, né, de escola e o vocabulário de objetos pessoais, que tem bastante palavra, mas em termos de gramática é bem facinho. Então vamos lá, vamos começar então pelo dicionário ilustrado, que é a parte de vocabulary, de palavras novas, e aí nós temos school objects, que são objetos da escola. Então eu vou ler somente a parte em inglês, e aí se você puder repetir em voz alta, é bom para dar uma ativada aí na memória, né? Ajudar a memorizar as que você não souber ainda. Então vamos lá, repeat please. 1, board. 2, book. 3, book bag. 4, colored pencil. 5, crayons. 6, desk. 7, dictionary. 8, door. 9, laptop. 10, map. 11, marker. 12, notebook. Subindo. 13, paper. 14, pen. 15, pencil. 16, pencil case. 17, pencil sharpener. 18, table. 19, wall. 20, waste basket. 21, window. Então, por enquanto, essas foram os objetos da escola que nós aprendemos na Unit 2. E agora vamos para os personal objects, objetos pessoais. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Mesma coisa, se puder repetir, repeat. Number 1, bracelet. 2, briefcase. 3, camera. Eu não coloquei a tradução porque é a mesma coisa em português e inglês. Camera, câmera de tirar foto. Number 4, cell phone. 5, charger. 6, clock. Relógio, só que é um detalhe. Clock é mais usado para relógio de parede ou despertador, porque relógio de pulso tem outro nome. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Descendo aqui. Vamos lá. 7, earrings. 8, flowers. 9, glasses. Coloquei aqui um detalhe que glasses, óculos, são considerados plural, tá bom? Isso é importante porque depois nós vamos formar algumas frases e aí tem diferença se é singular ou plural. Number 10, hairbrush. 11, ID. ID pode ser carteira de identidade ou de identificação, um documento de identificação. Number 12, key. Subindo. 13, lipstick. 14, money. 15, necklace. 16, newspaper. 17, pillow. 18, purse. 19, sunglasses. Mais uma vez destacando que é plural. 20, umbrella. 21, deixa eu subir mais. 21, vase. 22, wallet, que é carteira de colocar dinheiro, porque tem aquela carteira escolar que é desk. E a carteira de dinheiro, a minha tá até aqui do lado, por acaso. É uma wallet. 23, watch, que é o relógio de pulso. Então, nós temos o clock, que é o relógio de parede, ou o relógio despertador, e o watch, que é o relógio de pulso. Beleza, esses foram os objetos. Agora aqui, dando sequência,
Na seção de reading, de leitura, nós estudamos sobre um pôster, um cartaz, e aí eu coloquei aqui os principais itens que vocês precisam observar no cartaz. Além dos detalhes de inglês, além do inglês em si, né? O que é importante? Observar as imagens, porque quando você olha a imagem, ela já começa a ativar no seu cérebro o conhecimento sobre aquele assunto. Então, nós vimos aqui, ó, um cartaz sobre escola. Não precisa ler nada para a gente saber que já está falando de tem lápis, tem cola, então já ajuda a lembrar e a começar a ativar esses conhecimentos. Então, observar as imagens, títulos e subtítulos, o formato e a fonte. A fonte de onde foi tirado o texto. Geralmente, o Exército coloca bem embaixo lá pequenininho. Então, às vezes, tem alguma palavra lá no site que te ajuda a lembrar também, que te ajuda a entender se você tiver com dificuldade em alguma questão. E aí, eu coloquei aqui também algumas palavras diferentes, digamos assim, que apareceram nos textos, que eu queria destacar, porque eu acho que elas são um pouquinho diferentes, então, para ajudar a memorizar. Primeiro, drop off. Drop off significa deixar ou entregar em algum lugar. E aí nós vimos a palavra drive no sentido de campanha solidária. Até aqui no texto mesmo tinha lá, ó, School Supply Drive, quer dizer, é uma campanha solidária de objetos escolares, de material escolar. Então, drop off é deixar e drive nesse contexto é campanha solidária. Não sei se alguém já viu, mas drive também pode ser dirigir em outro contexto. Também temos a palavra support, que apareceu em um quiz. Depois eu vou mandar para vocês o lugar certinho onde está esse quiz, que ele está anexado a uma aula. Não sei se todo mundo conseguiu achar. Mas então, apareceu a palavra support, que é tipo apoiar, pode ser financeiramente, ou mesmo moralmente, digamos, dar uma moral para a pessoa, é support, dar um apoio. Eu acho que tá faltando uma letrinha aqui. É throughout, depois eu vou arrumar para mandar para vocês. Tem um R depois do H. É throughout. Significa ao longo de, por todo, por exemplo, se eu falar assim, throughout the year, significa ao longo de todo o ano, throughout the year. Tem um R depois do O. Eu vou consertar antes de postar para vocês. E a palavra provide, que também pode ser considerada um falso cognato, uma palavra que engana, que ela significa fornecer, provide. Continuando, na parte de listening, de audição, eu destaquei aqui 3 palavras. Primeiro, look for, que é uma expressão que significa procurar. Ela engana um pouquinho, porque look, que é uma palavra muito comum, significa olhar. E look for se transforma em outra palavra, procurar. Então, look sozinho, olhar, look for, procurar. E aí tinha também as palavras this e these. Eu coloquei aqui só para destacar a pronúncia. Então, a primeira palavra, this, com som de S, this. E a segunda palavra é como se ela tivesse um I mais prolongado e som de Z, these. Depois nós vamos ver o significado delas já aqui na sequência, daqui a pouquinho. Deixa eu diminuir aqui. Parte de gramática, regrinhas. Vamos ver o que temos aqui. Primeira coisa que a gente estudou foi o artigo definido the, esse THE. Bom, em português pode significar o, a, os ou as. Ou seja, pode ser usado tanto para o singular quanto para o plural. Vai depender da frase, do contexto. E aí, nós vamos usar o the com substantivos comuns, por exemplo, the teacher, que é a professora, the teenager, o adolescente, the child, a criança, the president, o presidente, the newspaper, o jornal, the pen, a caneta, the cell phone, o celular, e por aí vai. Então, a gente pode usar para objetos e pode usar para pessoas, desde que seja um termo mais geral. Por exemplo, the teacher, a professora. Eu não falei o nome dela. Por quê? Esse é o segundo item. Não pode ser usado antes de nomes próprios. Então, olha só, gente, cuidado. Isso aqui é muito importante na hora da redação. Como que eu posso dizer? Uma matéria muito básica. Então, se você errar isso, o corretor vai ficar com a impressão de que você não sabe o básico. Então, é o tipo de erro que ele é
não pode acontecer. Resumindo é isso. É muito importante que você saiba, ó, não pode ser usado antes de nomes próprios. Então, no Brasil, em português, a gente fala, o Brasil é na América, ó. A gente pode usar o antes do nome, Brasil, mas em inglês não. Ó, gente, eu coloquei o Brasil com Z em português, perdão, eu vou arrumar, ó, segundo errinho que eu vi aqui. Eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Enfim, quando a gente passa para o inglês, o que acontece? O desaparece, ele some, simplesmente. E aí fica assim, Brazil is in America. Tá vendo? Não vou colocar the Brazil, isso é errado. É só Brazil is in America. Se eu quiser falar, a Ana está aqui. Ana é um nome próprio. Então, o que acontece? O the desaparece, ó. Anna is here. Em vez de falar the Anna is here, a gente fala só Anna is here. Beleza? Mais um, deixa eu diminuir aqui. Não deve ser usado antes de palavras que indicam posse. Isso aqui, olha só. O meu lápis está dentro da mochila. O meu lápis está dentro da mochila. Meu indica posse, certo? Em inglês, a gente não pode colocar o the antes de my. Então, fica como my pencil is in the backpack. E não the my pencil is in the backpack. Então, recapitulando. Quando que a gente vai usar o the? A gente vai usar antes de palavras comuns. Antes de profissões, antes de objetos. Não podemos usar antes de nomes próprios e antes de palavras que indicam posse. Tipo my, your, her, his. Mais um caso que a gente deve usar o the. Deve ser usado antes de grupos, como the United States of America, the UK, the United Arab Emirates, ou seja, quando são aqueles grupos, ou países, ou regiões, tipo os Estados Unidos, aí a gente tem que colocar o the. United Kingdom, que é o Reino Unido, também. E Emirados Árabes, também, porque é um grupo. Então, essas são as exceções. Agora, os outros países, Argentina, Brasil, Japão, a gente não usa the. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. A e an. Significam um ou uma. Tanto faz. Tanto o a pode ser um ou uma e o an também pode ser um ou uma. A pronúncia, você pode falar a ou a, como a letra do alfabeto. E o outro é sempre an. Quando que a gente vai usar cada um? O a ou a é usado antes do som de consoante, antes do som. Por exemplo, a banana, a car. Agora, olha essa aqui, é uma exceção. A uniform, a unicorn. O que acontece? Se vocês olharem num dicionário que tiver aquela transcrição fonética que a gente chama, que são aqueles símbolos com som, vocês vão ver que na pronúncia é como se tivesse um sonzinho de Y antes do U. Uniform. Então, esse sonzinho de Y é considerado uma consoante, um som de consoante, né? Por isso que fica a uniform. E a mesma coisa com a unicorn. Então, significa uniforme e unicórnio. E o N é usado antes do som de vogal, mais uma vez. Então, nós temos an apple, an elephant, an hour. Olha, se você prestar atenção aqui, tem uma consoante, mas o que acontece? Ela não é pronunciada, ela some na pronúncia. Então, an hour, an hour. Por isso que é an, porque é considerado um som de vogal aqui, começa direto no hour. E aí, depois disso, nós vimos os pronomes demonstrativos. Este, esta, aquele, aquela. Olha só, vamos entender essa tabelinha. Essa tabelinha também é importante que você memorize. É bom você, sei lá, escrever várias vezes até conseguir memorizar. Eu fiz isso quando eu estava estudando inglês. Até eu conseguir decorar. Ó, this significa este ou esta. É usado para uma coisa que está perto e no singular. Então, eu posso falar assim, this is a pen. This is a pen. Esse this aqui, ó. Singular e perto. Se estiver longe, vocês não vão conseguir ver nada que está longe aqui, mas imagina que a caneta esteja longe de mim. Aí eu quero falar, aquela ou aquilo é uma caneta. Então, nós vamos usar o that, porque está longe e está no singular. Aí fica, that is a pen.
That is a pen. Quando está no plural, não tenho nada aqui para mostrar no plural. Mas enfim, quando está perto e no plural, estas, a gente vai usar o these. These, lembra que é um i um pouquinho mais longo? These are pens, por exemplo, se tivesse duas. E se estiver longe, aí a gente vai usar o those, que é como se fosse aquilo no plural, aqueles, aquelas. Those are pens. Então, quando está perto no singular, this, perto no plural, these. Longe no singular, that, e longe no plural, those. Tranquilo. Agora, vamos dar uma olhadinha nas prepositions. As prepositions. Nós vimos o on, que significa sobre, under, embaixo, in front of, em frente, behind, atrás, next to, ao lado, e in, dentro. Bem tranquilo também. Isso aqui, mas é memorizar, né? Por exemplo, vamos fazer uma frase rapidinho aqui. Temos uma bola e uma caixa. Bola em inglês é ball e caixa é box. Então, aqui ficaria: The ball is on the box. The ball is under the box. The ball is in front of the box. The ball is behind the box. The ball is next to the box. The ball is in the box. Daqui a pouquinho tem a frase escrita. Eu já vou mostrar para vocês. Tá bem? Mais um pouquinho para baixo. E na parte de fala, de speaking, a gente aprendeu a perguntar o que é isso, o que é aquilo em inglês. Então, nós vimos... Deixa eu diminuir um pouquinho para não ficar atrás da minha foto, da minha cara. Vamos lá, nós vimos essa frase, ó. What's this? Significa, o que é isso? What's this? É o jeito mais fácil, mais simples de perguntar. Mas também tem uma forma mais elaborada, que é What's this called in English? Que fica a tradução mais ou menos, como isso é chamado em inglês? What's this called in English? Aí, a gente pode usar it's para responder ou this. Então, por exemplo, se eu perguntar, deixa eu pegar aqui de novo, ó. What's this? What's this called in English? Você poderia falar it's a wallet ou this is a wallet, ok? Isso é para o singular, this, quando tem uma coisa só. Quando tem duas, a gente vai usar esse formato. What are these? Ou então juntando aqui, lembrando, quando o T está entre vogais, ele fica com som de R no inglês americano. Então eles falam what are these? What are these? Ou what are these called in English? What are these called in English? Aí a pessoa vai responder they are e falar o nome do objeto ou these are. Já sei o que eu posso perguntar aqui, ó, meu brinco. Como é plural, né? Eu posso falar, what are these? What are these called in English? Aí você vai responder, they are earrings, ou então, these are earrings. Ok? E agora sim, as frases que eu fiz agora há pouco ali em cima, bem rapidinho, sobre a bola e a caixa, aqui está o formato delas, ó. Como que você vai formar essa frase? Primeiro a gente pergunta, onde está o objeto? Então, onde em inglês é where. Aí tem duas opções. Se for um objeto no singular, você usa is. Se for plural, usa are. Where is the ou where are the? E aí coloca o objeto. Então, por exemplo, se eu quiser saber onde está o celular. O celular está no singular, certo? Então fica where is the cell phone? Where is the cell phone? Aí para responder, a gente sempre vai colocar o the antes do objeto. Então, ó, vou falar que o objeto está em cima, que o celular está em cima da escrivaninha. The cell phone, singular, is. The cell phone is. Aí a localização, em cima, on the desk, que é a escrivaninha. Então, de novo, the cell phone is on the desk. E aí eu trouxe aqui uma imagem para a gente fazer mais alguns exemplos. Ó, imagina que eu te pergunto assim, where is the
Deixa eu ver. Where is the lamp? Que significa abajur. Where is the lamp? Aí aqui tem várias opções. Você podia falar para mim que está em cima da mesa ou que está do lado do livro. Então, vamos falar que está do lado do livro só como exemplo. Vamos pegar ali de novo a ordem das palavras. Então, eu quero falar que o abajur está ao lado do livro. Então, the lamp is next to, que é a localização, the book. De novo, the lamp is next to the book. The lamp is next to the book. Ok? Mais um exemplo. Vamos falar aqui dos pillows, que são essas almofadas. Como está no plural, a gente vai ter que usar a forma do are. Where are the pillows? Where are the pillows? Aí, para responder, the pillows are sobre, on, the... essa palavra que eu ainda não tinha falado, né? Mas ela tá numa aula um pouquinho para frente. É armchair, que é poltrona. Então, the pillows are on the armchair. The pillows are on the armchair. Mais um para fechar. Vou perguntar, onde estão as flores? Mais um no plural, ó. Where are the flowers? Porque tá no plural. Where are the flowers? Aí, as flores estão dentro do vaso. The flowers are in the vase. The flowers are in the vase. The flowers are in the vase. Ok? Então, aqui tem a frase, a formação da frase certinha para você treinar, usando vários exemplos. E é isso, gente. É bem tranquila essa unidade. Eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo, né, com 2 correções e também o quiz. Então, paramos por aqui. Thank you very much. And see you on the next class. Vejo vocês na próxima aula. Have a good night. Bye, bye.